Beleza, gente? Tudo bem? Nessa parte aqui a gente está falando, né, do nosso módulo sobre as três leis de Newton. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos e, à medida do possível, a gente vai falando um pouquinho sobre o conteúdo. Lembrando que tem as aulas também para se assistir de explicação, né? Bom, as três leis de Newton, né, que são referentes à dinâmica, né, que são os causadores do movimento, não é isso? Então, a gente tem que ter uma noção aqui de força, né? Existe vários tipos de força, então vocês podem ver, por exemplo, que está acostumado uma mola, quando você puxa uma mola, uma pessoa, né, chutando uma bola. A gente tem aqui a força gravitacional, né, uma força de campo, né? Então, existe força de contato, força de campo, né? A gente tem a tração, né, que a gente coloca nome, algumas forças são para facilitar o nosso entendimento, né? Então a força, na verdade, é importante a gente saber que ela tem módulo, direção e sentido, né? Então, por exemplo, um módulo, né, vindo aqui, né, o módulo seria o valor da força. Aqui você pode ter forças, por exemplo, contrárias, né? Se a gente for pensar em algum corpo, vamos lá, vamos desenhar um corpinho aqui, né? Pega um corpinho aqui, ó. Realmente a gente coloca um quadradinho para facilitar, né? Então a gente pega aqui um quadradinho e a gente pode ter, por exemplo, forças contrárias, por exemplo, né? Uma pessoa empurrando o bloquinho aqui, né? Pode chamar isso aqui de força 1, né? E uma outra pessoa empurrando o bloquinho aqui, ó, né? Pode chamar aqui de força 2, tá? Então, a gente tem que observar o seguinte, tá? Quando a gente olha para... A gente usa geralmente quando a gente vai falar sobre forças ou grandezas vetoriais, a gente coloca esse risquinho em cima aqui, ou uma flechinha, tanto faz, só para falar que é um vetor. O que isso quer dizer? Que as grandezas, né, que esses valores são medidos de acordo com três fatores. O primeiro é o módulo, é o valor, né? Então o valor da força, ó, a força 1 e a força 2, por exemplo, elas podem valer 20 newtons, tá bom? Elas podem valer 20 newtons, tá? Porém, observe que só isso não dá para explicar, né, tudo sobre essas forças, né? Até porque vocês viram ali como que funciona, como que estão sendo aplicadas as forças. Então a gente pode falar aqui também, né, nesse caso, a gente pode falar de direção, ok? A direção dessa força, tá bom? Então a direção dessa força ela é muito importante. Pode ver aqui, ó, essas forças aqui, por exemplo, elas estão ali na horizontal. Elas poderiam estar na vertical, apontando na noroeste, de norte para sul, para o sudeste, etc. Então é a direção da força, tá? Então a direção da força, nesse caso, no nosso exemplo, ela está na vertical, né? Então olha só, já temos diferenças, né? As duas forças, então você vai dando característica para essas forças e elas vão te revelando, né? Você vai mentalizando elas e você podendo esquematizar e trabalhar com elas. Então direção. E falta o quê? O sentido, tá? Então, o sentido. Então você tem que, ó, sentido da força, né? Então, por exemplo, a força 1, ela está apontando da esquerda para a direita, né? A força 2, da direita para a esquerda. Agora sim, com essas três grandezas, nós podemos trabalhar, né? Então, um vetor, ele é representado geralmente por
módulo, que é o valor dele, direção e sentido, ok? Então, independente de que tipo de força que é, se é nuclear, se é de campo, aqui estamos trabalhando mais com forças de contato, né? Então, por exemplo, essas duas forças aqui, elas podem valer 20 newtons, tá bom? Elas podem valer 20 newtons, mas observe ali, se as duas forem iguais, 20 newtons, né? Como a direção, elas estão as duas na horizontal e os sentidos são opostos, esse bloco tende a ficar parado. Concorda? Então, nesse caso que eu estou falando, né, a soma das forças ela é igual a zero. Olha só que interessante, né? Agora, se as duas forças estivessem sendo aplicadas, né? Imagina que elas têm o mesmo módulo, tá bom? Tem o mesmo módulo. Mas imagina agora as duas forças aqui, ó, sendo aplicadas, tá? Na mesma direção, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a soma das forças, né, que a gente chama de força resultante, tá? Ela já seria diferente. A força resultante que é somar as forças, tá, gente? Elas seriam a força 1 mais a força 2, né? Aí nós temos outros tipos de somar de vetores, porque soma de vetor é diferente de soma algébrica, tá, gente? Porque a gente tem essas três grandezas. Eu vou deixar um vídeo aqui para quem tiver curiosidade estudar sobre soma de vetores. Eu aconselho porque é muito utilizado nos cursos, né? E também para conhecimento, tá bom? Então a gente tem essas três grandezas, sempre atentar para isso, tá? O que a gente trabalha aqui, principalmente na primeira lei de Newton, ou nas três leis de Newton, a gente trabalha com força, né? Com força e com as forças aplicadas, né, em um corpo, tá? Mas aqui a gente vai, na primeira lei de Newton, a gente vai falar sobre a soma dessas forças, tá? Que ela foi feita, na verdade foi elaborada, pensada pela primeira vez ali com Galileu, né? Mas é chamada primeira lei de Newton, tá bom? Então, vamos voltar lá para a mesa. Então, olha só. Então, força resultante, tá? Então, a gente fala, quando está em equilíbrio, então, equilíbrio estático, então, a soma das forças, né, é igual a zero, né? A gente pode falar que está em repouso esse corpo, ou, né, se ele estiver em equilíbrio estático. Se ele estiver em equilíbrio dinâmico, o que isso quer dizer? Se ele já estivesse movimentando, porém, as forças resultantes for zero, a ideia é que não tenha força externa agindo sobre o corpo. Esse corpo continua se movimentando, né? Então esse corpo ficaria com velocidade sempre constante, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então é como se você tivesse como que a gente pode falar aqui uma coisa bem próxima aqui na Terra? Porque aqui na Terra sempre vai ter força agindo sobre o corpo. Porém, por exemplo, imagina uma superfície bem lisinha, né? Uma superfície bem lisinha ali, onde o atrito seja praticamente zero. Vamos lá, vamos chamar para zero, a gente sabe que não é. Então você joga um corpo ali sobre essa superfície, por exemplo, de gelo, e o que vai acontecer? Ele vai demorar para parar, mas geralmente ele vai ficar por um bom tempo. O que quer dizer? Que não tem força agindo sobre o corpo, então ele tende a ficar em movimento, tá? Retilíneo, tá? Porque para mudar a trajetória de um corpo, a gente precisa, na verdade, aplicar a força. É por isso que a gente fala da primeira lei da inércia, né? Então, qual que é a primeira lei da inércia, né? Traduzindo aqui para ficar simples. Todo corpo tende a ficar parado, olha só, simples, né? Então, se a somatória das forças externas que agem sobre um corpo for igual a zero, então, se a força resultante sobre um corpo for igual a zero, o corpo tende a ficar parado ou em movimento em linha reta. Observe aqui, ó, por exemplo, um carro, né? Então, ele tende a ficar, ele já está em movimento. Se você não tiver
né? Quando você faz a curva, você sente que o seu corpo tende a ficar em linha reta, por isso que você sente seu corpo indo para o lado, tá bom? A mesma coisa é quando o ônibus freia. Então, você está andando dentro do ônibus, tranquilão lá, o ônibus está andando, você está com a mesma velocidade do corpo. Quando o corpo freia, o que acontece? Quando o ônibus freia, o seu corpo tende a ficar em movimento. Então, você é jogado para frente. Ou quando você está parado e o ônibus arranca, o seu corpo tende a ficar parado, porque não tem nenhuma força vindo sobre ele. E o ônibus sai, então você tende a ficar parado. Por isso que você sente aquele seu alavanco para trás. Se você segurar, você faz força e aí seu corpo entra em movimento junto com o ônibus, tá bom? Então, olha aqui, tem vários exemplos, tentando ler. Né? Então, a primeira lei de Newton ali, uma partícula livre de ação de forças permanece em repouso ou em movimento em linha reta, com velocidade constante. Então, isso quer dizer movimento retilíneo uniforme. Ou se a resultante sobre a partícula é nulo, das forças, né? Ela permanece parada. Tá? Então, a gente tem a questão dos referenciais, né? Então, a gente já aborda no começo, né, a questão de movimento em relação ao referencial parado em relação a outro referencial, né? Então, aqui a gente tem mais uma aplicação, né? Aqui, ó, tá até a parte que eu falei, né? De Galileu aqui, que ele estabeleceu, né? E ele deu alguns exemplos aqui. E a gente vai para o exercício, que esse nosso encontro é sobre exercício, tá bom? Então, aqui, ó, né? Eu nem vou recortar isso aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Não vou recortar. Então, é assim, ó, o exercício 1, né? A gente tem aqui, ó, a força resultante sobre um corpo é nula. O que você pode dizer a respeito da velocidade desse corpo? Gente, é simplesmente perguntando se você leu a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, né? Então, se a força resultante é nula, esse corpo tende a ficar parado, em repouso, ou em movimento em linha reta com velocidade constante. É isso que diz a primeira lei de Newton. Então, se a somatória das forças que agem no corpo, né, a força resultante for igual a zero, o corpo tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, essa que é a primeira lei de Newton e é isso que pede esse exercício aqui, ok? Parece óbvio, mas o pessoal esquece, né? Então, quando a gente vai estudar forças, a gente tem que levar em consideração essa primeira lei, que ela é muito importante, tá? A segunda lei vai falar a questão da força não ser nula, tá bom? Bom, exercício 2, né? Uma pessoa está em pé no vagão de um trem. Diga justificando o que acontece com a pessoa quando o trem, né? Então, quando o trem inicia o movimento. Então, a pessoa está em repouso, tá bom? Então, ela tende a ficar em repouso. Então, se o trem começa a se movimentar, ele para frente, né? Ou para trás, de ré, tanto, essa pessoa sente o movimento, é lançada, né, na direção oposta. Na verdade, ela não é lançada, viu, gente? Ela tende a ficar parada. Então, é como se o ônibus saísse debaixo dela, ou o trem ali no caso, tá? Já em movimento, faz uma curva para a direita. Então, se você está em movimento, tá? Então, imagina, eu estou em movimento aqui, tá? O ônibus faz curva para a direita, eu tendo a ficar aqui. Então, eu tenho a impressão que o meu corpo, né, vai para a esquerda, tá bom? Porque eu tendo a ficar, né, eu tenho a tendência a ficar em linha reta o meu movimento, tá? Porque o meu referencial ali é o trem. Chegando na estação, reduz a velocidade. Eu tenho a tendência em continuar com a mesma velocidade que estava inicialmente. Então, se ele reduz a velocidade, meu corpo é ejetado para frente do ônibus, porque é o meu referencial do trem, né? Ônibus, tá? O que o uso do cinto de segurança dos veículos tem a ver com o princípio da inércia, né? O cinto de segurança tem a função, né, de aplicar uma força resultante diferente de zero, no sentido contrário, né? Então, ao seu corpo. Então, imagina que o carro freia, o carro está a 100 por hora, o seu corpo está a 100 por hora, junto com ele em linha reta, viajando.
De repente, o seu referencial, que é o carro, freia. O seu corpo continua 100 por hora. Se não tiver o cinto, você vai bater na frente do carro, porque o carro está com velocidade menor que você nesse movimento. Tá? O cinto tem a função de fazer uma força contrária, e aí o que ele faz com você? Ele reduz sua velocidade. Então a força resultante, o cinto, causa uma força resultante diferente de zero no seu corpo, né? O que faz diminuir a sua velocidade e ficar na velocidade do carro. Tá? Bom, essas são as três, né, três exercícios aí, explicadinhos sobre a primeira lei de Newton. Vocês viram que não tem dificuldade, é uma questão mais de entender mesmo os conceitos, né? Bom, segunda lei de Newton, né? Então a segunda lei de Newton, ela fala que é o princípio fundamental de dinâmica. Ela está ali quando a gente estuda força resultante no corpo que é diferente de zero, tá? Então, se um corpo tem uma força diferente de zero, tá? Ele vai trabalhar quando a força resultante é diferente de zero, então, né? Então imagine que você tem uma força, tá? Uma força aqui, sendo aplicada a um corpo de massa, né? Ali de tantos quilogramas, tá bom? Então todo o corpo, se for um ônibus, tem tantas toneladas, se for um ser humano da ordem, né? Geralmente ali da ordem de 100 quilogramas, 80, 70, 50, né? 120, por aí. Então eu aplico uma força nesse corpo e esse corpo começa a se movimentar. Então, como que ele está parado e ele vai começar a aumentar a velocidade. Então, associado a essa força, existe o quê? Uma aceleração. Esse corpo, então, vai adquirir uma aceleração. E essa aceleração faz com que a velocidade seja aumentada. Bom, lógico, se ele estiver parado. Se ele estiver em movimento, que é o caso do exemplo que nós demos antes, que é do cinto de segurança, o que acontece? A gente já está com uma velocidade, essa força é contrária ao movimento, então se a força for contrária ao movimento, a aceleração ela vai fazer com que a velocidade diminua, tá bom? Então será um movimento retrógrado, né? Ou quer dizer, retardado, né? Retrógrado é quando você estipula um referencial e você se afasta para o lado positivo, e depois você volta. Nesse caso, o movimento retardado. Acelerado é quando aumenta a velocidade, e o movimento retardado é quando diminui a velocidade. Então você estaria diminuindo a velocidade. Então essa é a ação da força. A segunda lei de Newton, ela simplesmente fala sobre isso. Tá? Então, você tem um corpo, né? Então você tem um corpo aqui, né? Ó, tá? Um corpinho, um corpício, tá? De massa M, tá? Você aplica uma força nesse corpo e ele obtém uma aceleração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Opa, aqui. Tá bom? Então você obtém uma aceleração, tá? Então olha só, quando a gente fala módulo da força, né, gente? Lembra? Módulo é só o valor, né? Então se a gente for só olhar para o valor da força, né? Então força é igual, né, a massa, que é a massa do corpo, quantidade de matéria que ela tem, tantos quilogramas, ou, né, a gente trabalha na física, a unidade que a gente trabalha é em quilogramas, tá? E ele adquire uma aceleração, que pode causar um movimento acelerado, aumentar a velocidade, ou um movimento retardado, né, que é diminuir a velocidade de um corpo, tá? Né, se nós tivermos duas forças, né, então nós temos lá a força resultante, né? Então observe aqui que as duas forças, ó, elas têm módulos diferentes. Por que elas têm módulo diferente? Ó, tá até feinho aqui, mas observe aqui, ó, que geralmente o módulo, quando é representado, é dado pelo tamanho dessa seta, tá, gente? Então observe que a força 1 tem uma seta maior que a força 2. Então o valor delas é diferente. Mas a direção, as duas têm a mesma direção, nesse caso aqui, horizontal, né?
e o mesmo sentido, né? Então, na verdade, o que a gente faz? Soma essas forças, tá? Então, é uma soma vetorial. Nesse caso aqui, a gente não precisa... Quem quiser, quando a gente tiver forças fazendo, por exemplo, ângulos, né? De 90, né? Quando a gente tiver forças fazendo ângulos, né? Pode ser diferente de 90 também, não importa, né? A gente tem que aplicar algumas regras. Lembra que eu vou deixar um vídeo aqui em cima. A gente não vai explorar isso nesse conteúdo, mas vou deixar alguns vídeos aqui, caso tenha necessidade, quem estiver estudando aí para algum concurso, vestibular e etc. Tá? Então o que a gente faz? Soma as forças, né, que seria a resultante, seria a força 1 mais força 2. Então esse corpo aqui vai sofrer a soma das forças, na verdade, não é isso? Ele vai sentir as duas forças atuam empurrando ali, puxando ele nesse caso, né? Essa força vai atuar, né, sobre a massa do corpo e essa força vai causar, uma aceleração, tá bom? Tá? Nesse caso aqui, nós estamos, tá bem feinho aqui, ó, né? Nesse terceiro caso, a gente tem uma força para um lado e outra força para o outro, ó. Então, são forças que a gente chama de concorrentes, né? Como que fica a força resultante? Lembra que eu só estou fazendo a recapitulação. A força resultante é a soma das forças. Só que a gente tem que a força 1 é maior que a força 2. Só que o que acontece? A gente está preocupado com a resultante. Como um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é igual um cabo de guerra, né? Então essa força é descontada. Então a força 1 menos a força 2 é a força resultante. Então tá aqui, ó. Então, na verdade, o que vai causar o movimento dinâmico no corpo é a resultante, tá, gente? Sempre resultante. Então, a gente desconta nesse caso, no outro a gente somou, agora a gente desconta. Então, a força resultante vai atuar, né? Vai atuar aqui sobre a massa do corpo e causar uma aceleração, tá? Aqui, ó. Tá? Aqui, nesse terceiro caso, né? Nesse quarto caso aqui tá horrível, tá? Mas nesse quarto caso aqui, o que a gente tem na verdade? Nesse quarto caso, a gente tem um corpo, tá? A gente tem um corpo aqui, ó, tá? E a gente tem duas forças, tá? Então nós temos aqui, a gente sempre propaga essa força no centro do corpo, tá, gente? No centro de massa, que a gente chama. Então a gente tem a força 2, a força 1, tá bom? Então aqui nós temos força 2 e força 1. Então a gente pode escrever aqui, ó, F2. Isso aqui é vetorial, tá, gente? Né? Depois de colocar aqui maiúsculo. F2. E aqui nós temos, F2. E aqui nós temos F1, tá bom? Esse aqui é vetorial, tá, gente? Não podemos esquecer, são dois vetores. Observe que agora eles fazem um ângulo. Então aqui nós temos que usar o que é o mais simples, é Pitágoras, né? Então se o ângulo aqui ele é de 90 graus, né? A gente usa Pitágoras, porque como se a gente tivesse, gente, fazendo assim, ó, vetor, a gente sempre soma a cabecinha na bundinha. Então a gente coloca o vetor 1, por exemplo. Não importa a ordem, tá? Coloca o vetor 1, vetor 2. A resultante vai ser o quê? Sempre a hipotenusa, tá? Então esse aqui é o caso. Lembrando que eu deixei aí umas regras para se calcular. Então esse aqui, ó, é a força resultante, olha só. Seria a força resultante, que é a que importa pra gente, tá bom? Então olha só, como que ficou aqui? Força resultante, né? Ele é igual a força resultante, como é Pitágoras, a gente vai ter o quê? Né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Só que daí você passa o quadrado para o outro lado, fica a raiz, né? A gente pode fazer isso aqui no caderno. Então ele tem aqui, ó, seria aqui. Opa, deixa eu mudar a cor. Seria aqui, ó, força resultante, nesse caso, tá? A gente quer saber o módulo, não é isso?
né? Então a força resultante seria força 1 vetorial mais força 2 vetorial, não é isso? Se a gente quer saber o módulo, a gente faz assim, ó. Força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Esse aqui está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, não é isso? Então a força resultante seria a raiz da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Ó. Então é assim que a gente acha a resultante. Ó. Então a resultante, o que ela vai ser? A resultante vai ser igual. Vai ser, então a força que age no corpo, né, a resultante, vai ser a força resultante, que vai agir num corpo de massa m e vai causar uma aceleração. Observe que nesse caso aqui, ó, como a gente desenhou, a gente já sabe até para que lado que vai o corpo. Então nesse caso aqui, ó, nos casos acima, né, nos casos acima, nós tínhamos o quê? O corpo aqui, ó, indo para a direita. Nesse segundo caso, o corpo indo para a direita também. Nesse terceiro caso, como a força 1 é maior que a força 2, lembra do cabo de guerra? Ele também ia para a direita. Observem que interessante, ele podia, se a força 2 fosse maior que a força 1, ele iria para a esquerda, mas não é o caso. No corpo 3 aqui, a gente tem o quê? Aqui embaixo tem um desenho que eu fiz aqui porque apagou. Então, na verdade, esse corpo não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai vir, né, representar aqui, ó. Ele vai vir nessa direção aqui, ó. Então é como se uma pessoa puxasse o corpo para cá, outra pessoa puxasse o corpo para cima. Na verdade, esse corpo vai deslocar nessa direção diagonal aqui, né? Fazendo um ângulo aqui. Se as forças forem iguais, por exemplo, seria de 45 graus. Mas como a gente não tá, é só representativo, a gente não sabe, tá bom? Bom, então essa é a atuação da força, né? Em um corpo. Ok, gente? Bom, eu falei bastante aqui de massa, né? Então a massa é a quantidade de matéria num corpo, né? Vocês já viram nas aulas anteriores, mas a gente tem o quê? Uma força, no nosso caso aqui, dado pelas forças gravitacionais, né, pela aceleração da Terra. Quem está ali no tópico anterior estudou sobre a queda dos corpos, tem a gravidade, né? Essa gravidade causa uma força de campo, né? Um campo gravitacional que a gente chama de força-peso. Então, sempre lembrando, peso é uma força que age sobre o corpo. Massa, né, é a quantidade de matéria, tá? Então, a gente confunde muito, né? Assim como muita gente vem de falar em vez de falar sabão em pó, fala omo. Em vez de falar detergente, fala limpar, então usa marca. Então, a nossa linguagem, né? A pessoa fala, me dá um bombril, né? Veja uma esponja de aço. Então, falar no dia a dia, tranquilo. Só que a gente tem, na ciência, a gente tem que saber diferenciar. Aquilo que você mede lá, quando você vai na farmácia e sobe na balança, é a sua massa, tá, gente? Por mais que a gente fale que é o peso, não é, tá? É a sua massa, é a massa da gente que a gente mede lá, tá bom? Então, olha só. Então, o que nós temos medido lá é a massa, tá? A gente fala peso. Mas o que seria o peso, então, professor? Então, o peso é uma força que age no corpo, nos corpos devido à atração gravitacional. É uma força de campo, né? Então, olha só. A gente tem aqui, ó. Então, força é igual, né, a massa vezes a aceleração. A gente já viu, né? Tá aqui. E o peso é a mesma coisa. Só que a gente usa a letra P, também é uma grandeza vetorial, né, que aponta na direção da Terra, né, por isso que os corpos caem. Então essa força gravitacional, ela age, né? Então ela age na massa do seu corpo, né? A aceleração da gravidade é o quê? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Já foi dado no conteúdo anterior. A gente geralmente arredonda para 10, tá? Mas tem que lembrar que o valor mais próximo é 9,81. A gente arredonda para 10 para facilitar os cálculos, tá bom? Então, na verdade, a gente chama de peso a força gravitacional que age sobre os corpos. Então, massa é uma grandeza escalar, tá, gente? Não tem direção e nem sentido, que é a quantidade de matéria que nós temos no corpo. Então, quando o astronauta
vai, né, viajar lá, sai né, escapa da atração gravitacional da Terra, ele fica lá flutuando, não é isso? Então, porque lá não tem a ação do peso, ou a ação do peso é muito pequena. Então, a força-peso não atrai ele para baixo. Só que ele ainda existe. Ele tem braço, tem perna, tem moléculas. Então, a massa dele continua sendo a massa do... Por exemplo, se fosse eu, que sou gordo, né, 90 quilogramas, né? Então, 90 quilogramas. Eu continuo tendo 90 quilogramas, que é a massa do meu corpo, que é aquilo que eu meço lá na balança. Só que o meu peso lá em cima é próximo de zero, por isso que eu flutuo. Então, a força-peso é essa que atua devido à gravidade que segura a gente no chão, tá bom? Então, o peso da pessoa aqui na Terra é diferente do peso de uma pessoa lá na Lua, porque a gravidade da Lua é bem pequena, acho que é próxima de 1,4, 1,6, não sei. Vai ter exercício aqui embaixo, né? Então, a massa é uma grandeza escalar, tá? Não tem direção, nem direção nem sentido, só tem um módulo, só tem um valor. O peso é uma grandeza vetorial, tá bom? Tem direção e sentido. Joia? Tá? Então, tem aqui as explicações, né? Como medir, né? Então, olha só. Então, quando a gente faz o paralelo, a gente tem aqui a força, né? Segundo a lei de Newton. Quando aplicado em um corpo de massa m causa uma aceleração, fazendo um paralelo, então, a força, a gente só usa a letra P, que a gente está falando que está agindo sobre o corpo, que seria a ação da gravidade, né? Do planeta. No caso, a gente sempre estuda a Terra, né? Mas pode ser na Lua, pode ser em Júpiter, pode ser em Saturno, pode ser em qualquer lugar. E a aceleração, que ela, né? Aqui a gente usa a aceleração do lugar aonde o corpo está. Pode ser na Terra, seria próximo de 10, 9,81. Se for na Lua, a gente vai usar a força gravitacional, a ação da gravidade, né? A gravidade da Lua. Se for em Júpiter, Marte, cada um vai ter a sua gravidade. Então, para facilitar, a gente chama peso, então, massa vezes gravidade, da onde o corpo se encontra, tá? Ok? Essa gravidade, então, é o que faz você cair, né? Então, se você pular, você sobe até um tanto e essa gravidade empurra você de volta, tá? Ok? Então, isso aqui é só confirmar, só para falar um pouquinho sobre, né, os nossos, aí, o que nós vemos, né? Então, vejamos agora, né, como utilizar a equação do peso, né, para a resolução de alguns problemas, aí só para fixar, né? Então, nós temos aqui, ó, qual o peso de um corpo cuja massa é 60 kg? Lembra, a massa é aquilo que a gente pesa na balança. Ah, professor, mas eu chamo de peso. Não, beleza, no dia a dia, tranquilo. Só que a gente tem que lembrar que cientificamente massa é uma coisa e peso é outra. Toda vez que você se referir a unidade quilogramas, né, ou gramas, ou toneladas, etc., a gente está falando do quê? De massa, tá? Não é uma força. A força está associada a uma aceleração, que daí a gente chama de peso, tá? Então, olha só. Então, um corpo de 60 kg, tá? Então, qual que é o peso desse corpo, na verdade? Então, imagina que você é uma pessoa, você foi lá na farmácia e fez lá 60 kg, tá? E aí, qual que é o seu peso? A força que atua, né, mantendo você no chão aqui, que é a força que a Terra faz sobre o seu corpo. Eu falei para vocês que a gente arredonda a gravidade para 10, então tá aqui, ó, peso, força, né, peso é igual a massa vezes a gravidade no lugar onde você tá. Se você tá na Terra, a gravidade é 10, ó, metros por segundo ao quadrado. E o peso e a massa, desculpa, ó, e a massa, 60 kg. Então, a força que atua sobre você aqui na Terra, ou se você tem 60 kg, é de 600 newtons, tá bom? Então, essa é a força que atua sobre você, tá? A unidade de massa é o quilograma, é o que eu falei para vocês, e a força é o newton, tá, gente? Então, a unidade de força, na verdade, né, a gente tem lá, força é igual a massa vezes aceleração, né? Peso,
Peso é igual a massa vezes gravidade. Opa, tá? Então, na verdade, tanto a força como o peso é uma força, né? A unidade dele é o quê? Quilograma, que vem daqui da massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que vem da aceleração, tá? Isso aqui é uma homenagem, a gente chama de Newton, tá bom? Então, toda vez que a gente tiver uma força, ela é a massa vezes a aceleração. Então, resumindo, para a gente não ficar carregando essas unidades aqui, ó, tá? Para a gente não ficar carregando essas unidades aqui, a gente já usa Newton direto, que é uma homenagem ao Newton, tá bom? Beleza? Bom, exercícios, né? Então vamos pegar aqui um exercício aqui. Então, vamos pegar o exercício 1, vamos brincar um pouquinho com ele, né? Vamos uma nova página. Vamos adicionar esse exercício 1 aqui. Vamos pegar, vamos colocar ele aqui, ó. Opa. Bom, então o primeiro exercício, ele fala assim: um corpo encontra-se em repouso sobre um plano horizontal na superfície da Lua. Um outro, com massa igual à do primeiro, está sobre um plano idêntico na superfície da Terra. Onde precisamos fazer mais forças para acelerar os corpos? Bom, aqui nós temos que conversar um pouquinho. Essa pergunta ela é teórica, tá? Não tem cálculo para fazer. Então vamos pegar aqui um corpo, tá? Vamos desenhar aqui esse corpo. Vamos aqui, ó. Opa. Desenhamos um corpo aqui e vou imaginar que aqui existe uma superfície aqui. Tá? Uma superfície, tá bom? Então, ele fala assim, esses corpos têm massa igual. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a massa não muda, tá? Então, a massa de um corpo, a massa de um corpo na Lua é igual à massa do corpo na Terra, tá bom? Porque isso aí é a quantidade de matéria que tem um corpo. O que que muda? O peso de um corpo na Lua é diferente que um peso do corpo na Terra, tá? Por quê? A Lua tem G da Lua é diferente da gravidade da Terra, tá bom? Porque a massa é igual. Tá? Bom, aí nós temos que pensar o seguinte, ele pede, onde precisamos fazer mais força para acelerar o corpo? Então, o que nós temos aqui? Nós podemos falar que nós podemos aqui aplicar forças, né? Já existe uma força. Bom, quais são as forças que existem aqui? Então, nós temos aqui, vamos colocar aqui, ó, age no centro do corpo, uma força peso, tá? Se ele tiver na Terra, a força é peso na Terra, a gente usa gravidade na Terra, e se tiver na Lua, é o peso na Lua, tá? Ok? Então, ele faz a força, o planeta faz uma força peso no corpo, né? Ok? E o que, lógico que a gente vai ter uma força normal aqui, que essa superfície faz sobre o corpo, a gente chama de normal, tá? Porque se essa superfície não for capaz de aguentar a força-peso, ela quebra, né? Então, a gente tem uma força normal, que é a força que a superfície causa no corpo, tá? Mas eu vou tirar ela, tá bom? Então, nós temos uma força-peso. Tá? Bom, aí nós temos que trabalhar o quê? Se a força for vertical, então eu vou escrever aqui, ó. Na vertical, nós temos o quê? Como a gravidade... Então imagina que a gente tenha que aplicar uma força. Então vamos pegar aqui, ó.
na vertical aqui, ó. Uma força para cima, tá? Para mover esse corpo na vertical. Então a gravidade na Terra, gente, só por informação, é maior, é maior que a gravidade na Lua. Como a massa é igual, ó, então a gente vai ter que o peso na Terra é maior que o peso na Lua. Então a gente vai ter que aplicar uma força na Terra maior que uma força na Lua para levantar esse corpo, tá bom? Isso aqui na vertical. Então, como ele não fala em que direção, né, a gente vai ter que movimentar esse corpo, ou a gente vai aplicar, em nenhum lugar ele fala a direção e o sentido. Por isso que é importante, gente. Toda vez que a gente trabalhar com força, né, grandezas vetoriais, a gente tem que ter todas as informações. Então, nesse caso aqui, ele joga onde precisamos fazer mais forças para acelerar o corpo. Então, se for na vertical, para levantar esse corpo, a gente vai ter que fazer mais força aqui na Terra, porque ele vai ter um peso maior devido à gravidade ser maior. Lembra que peso é massa vezes gravidade. Então, aqui, ó, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, se isso aqui é igual, se a gravidade é maior, isso aqui vai dar um peso maior. Então, para levantar um corpo mais pesado, a gente tem que fazer mais força. Então, tá? Bom, e se a gente aplicar uma força, e se o movimento que ele está falando na horizontal? Observe como é importante, quando a gente vai falar de grandezas vetoriais, dar bastante informações. Por exemplo, ele tinha que falar que onde precisamos fazer mais forças para acelerar esse corpo na vertical. Para acelerar na vertical, como ele está na superfície, não tem como ser para baixo. Então, a gente ia ter que levantar. Como ele não fala isso, a gente fica na dúvida aqui, que a gente poderia também, querer movimentar esse corpo na superfície na horizontal, tá? Vou colocar aqui, vertical e horizontal. Ele não fala isso. Inclusive podia ser na horizontal, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, tá? Então a gente tem que fazer essa análise também. Então, horizontal, né? Na horizontal, nós temos o seguinte: força é igual a massa vezes aceleração. Observe que a gravidade, gente, gravidade é só vertical, peso, atua apenas na vertical. Então, na verdade, se a gente for trabalhar na horizontal, tanto faz, tá? Vai depender do atrito aqui entre o corpo para a gente conseguir mais aceleração, tá? Agora, na horizontal, tanto faz. Você movimentar um corpo na Lua ou na Terra, na horizontal, como a gravidade só atua na vertical, ele não falou sobre força de atrito, tá? Bem claro aqui, tá? Então, na verdade, se tivesse o atrito, aí ia depender, porque quanto mais pesado é um corpo, então na Lua você ia ter maior atrito entre a superfície, porque o corpo é mais pesado. Na Terra, na Terra ia ter mais atrito, porque o corpo fica mais pesado, né? Então é mais pressionado contra a superfície. Na Lua, como o peso é menor, devido à gravidade ser menor, a gente ia ter menos atrito. Mas não falou-se isso, né? Está desconsiderando o atrito, a gente nem falou sobre atrito ainda. Então, na horizontal, tanto faz, né? Onde precisamos fazer a mesma força para o corpo? A mesma força. Precisaríamos, né? Então aqui eu vou até usar símbolo, né?
Então, na horizontal, para movimentar, acelerar um corpo na Terra, nós precisamos da força igual à força para movimentar o cara na Lua. Por quê? Na horizontal, a gente vai estar empurrando ou puxando alguma coisa. Né? Não depende do peso, lógico, estou desprezando o atrito. Então aqui, ó, a gente, para movimentar, a gente ia gastar a mesma força para acelerar um corpo na Lua e na Terra. Agora, na vertical, devido ao peso, a gente sim vai ter que fazer mais força na Terra. Ok, gente? Então, olha, acho que serve bastante como explicação isso aqui, né? Bem legal essa parte. Bom, gente, vamos para o exercício 2, né? No exercício 2 aqui, eu também vou importar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui numa página nova, tá? Vou pegar esse menino aqui, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui nesse exercício 2, o que nós temos? Agora nós temos uma aplicação, né? Olha lá a massa, né? Então, aqui nesse exercício 2, então assim, ó. A massa de um garoto é 40 quilogramas. Então, a gente vem aqui, ó. Então, a massa dele é de 40 quilogramas, tá? Aí ele fala, determine o peso do garoto. Bom, então a massa não muda, lembra? O peso muda. Então vamos lá, letra A. Bom, letra A. Na Lua, onde a gravidade é 1,6. Então a gravidade da Lua é igual a 1,6 metro por segundo ao quadrado. Então vamos fazer o peso dele na Lua. Então o peso dele na Lua é igual a massa dele, que tanto faz, vezes a gravidade da Lua. Então peso, né, na Lua é 40 vezes, né, quilograma, vamos colocar aqui quilograma, vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, peso na Lua vai ser igual. Você pega a calculadora, aí você faz lá, 40 vezes 1,6. Isso aqui vai dar, 40 vezes 1,6 vai dar 6 vezes 4, 24. Vai dar 64, é isso? Né? Faz lá, 40 vezes 1,6, 64 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, peso do menino na Lua é 64 newtons, tá? Então, tá feito, ó. Joinha, né? Letra B. Tá? Num ponto distante da Terra. Então, ele tá longe da Terra em algum lugar aí, né? Então, onde a gravidade é o quê? A gravidade desse ponto distante é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Peso desse cara em algum lugar é igual a massa. Massa muda? Não muda. Massa mesmo. Vezes a gravidade nesse lugar. Então, peso é igual a massa é 40 quilogramas vezes 5 metros por segundo ao quadrado. Então, peso distante vai ser 4 vezes 5, 20, vai dar 200 quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma homenagem. Então, peso vai ser 200 newton. Tá? Então, olha só. Tranquilo, né, gente? Letra C. Na superfície da Terra, onde é 9,8. A gente geralmente usa 10, tá, gente? Mas toma muito cuidado. Se o exercício pedir, ele der a gravidade, 9,8, 9,81, 10, você usa o que o exercício está dando, tá bom? A gente usa 10 geralmente para facilitar, mas aqui o exercício deu 9,8.
Então, a gravidade da Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do moleque na Terra é igual à massa dele. Vamos colocar certinho aqui a formulinha. A massa dele vezes a gravidade na Terra. Então, o peso do menino na Terra é 40 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso desse menino na Terra... 10 não! 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o exercício deu, tem que usar o valor que o exercício deu. Então, peso na Terra vai ser igual. 40 vezes 9,8. 392. 40 vezes 9,8. É isso mesmo, 392. Então, 392 Newton, porque quilograma vezes metro por segundo. Então, toda vez que vocês verem massa vezes aceleração, você então está vendo Newton, tá bom? Então, aí, o exercício 2, tranquilo, né, gente? Vamos continuar aqui. Exercício 3, né? Então, vamos lá. Vamos recortar ele aqui também. Vamos puxar ele aqui lá para a mesinha. Tá? Então, exercício 3, vamos subir ele aqui. E nós temos aqui, o menino, o mesmo corpo apresenta o mesmo peso na Terra e na Lua. E a massa? Então, o mesmo corpo apresenta o mesmo peso na Terra e na Lua. E a massa? Eu acredito que esse exercício aqui, ele esteja ao contrário, tá? Porque se o mesmo corpo apresenta o mesmo peso na Terra e na Lua, ele tem que ter na Terra uma massa bem menor do que na Lua. Então, não seria o mesmo corpo. Então, eu vou até ler de novo. O mesmo corpo apresenta o mesmo peso, tá até aqui, ó. O mesmo peso na Terra e na Lua. E a massa? Tá? Se é o mesmo corpo, ele não tem como ter o mesmo peso na Terra e na Lua. Então, aqui seria a mesma massa na Terra e na Lua. E o peso? O peso é diferente, porque o peso vai depender da gravidade. Como a Terra tem uma gravidade maior do que a Lua, então o peso na Terra desse corpo vai ser maior que o peso na Lua. Então o peso é diferente, a massa é igual. Então esse exercício aqui aparentemente está errado. Então o mesmo corpo apresenta o mesmo peso na Terra e na Lua. Então seria difícil ser o mesmo corpo. Sacaram? Então tem um erro aí, tá bom? Vamos voltar. Aqui. Qual a massa de um corpo que pesa 100 newton? Opa, aqui dá para fazer. Então, ele quer saber a massa, né? Então, ó, você vem aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa do corpo. Tá? O peso desse corpo é 100 newton. Tá? Esse corpo, se ele não falou onde está, quer dizer que está na Terra. Então, a gravidade, vamos arredondar para 10, tá? Então, vamos colocar aqui, tem uma linguicinha aqui para mostrar que é próximo. Metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, quando ele não der nada, você pode usar ali sem a gravidade da Terra, né? A não ser que ele falar que tem outro lugar. Então, como que a gente calcula? Então, vamos lá. Peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Bom, peso eu sei. 100. A massa é o que eu quero encontrar, então eu repito. E a gravidade? 10. O 10 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó.
é igual a massa. Então, massa vai ser igual a 100 dividido por 10 é 10. Então, a massa é igual a 10 kg. Outra coisa que você pode fazer é isolar antes. Aí vai depender do jeito que você aprendeu a matemática, né? Mas se você quer, por exemplo, vamos lá, você quer a massa, você já podia ter isolado antes. Então, você passa esse cara que está multiplicando para cá dividindo. Então, peso sobre gravidade é igual a massa. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, 10 quilograma, né? Considerando que a gravidade da Terra é 10, tá? A gente arredondou, beleza? Aqui nós temos determine, né? Aqui, vamos pegar aqui, ó. Determine o valor da força horizontal que, agindo sobre um corpo com peso de 20 newtons, faz com que ele adquira uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado sobre um plano horizontal. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos um corpo. Nós temos um corpo, tá? Então, determine uma força horizontal. Olha só que interessante. É o que a gente comentou no primeiro exercício. Ele quer uma força horizontal. Vamos desenhar uma força horizontal. Ele não fala para que sentido, nem direção, ele só fala a direção. Então, isso aqui seria a força horizontal, tá? Então, força horizontal. Agindo sobre um corpo que ele tem um peso aqui, ó. Opa, o peso tem na vertical, né? Não precisa nem falar. Peso aqui é vertical, tá? Tá bom? A aceleração aqui na horizontal, então a aceleração é na horizontal, tá bom? É de meio metro por segundo ao quadrado, né? Então olha só que interessante, para mim calcular isso aqui, ó, tá? Ele quer que eu ache a força. Então força é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Bom, esse aqui eu sei. Só que esse aqui, ó, eu não sei. Então, da onde que eu tiro isso aqui? Desse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, né, achar a massa. Tá? Então, vamos achar a massa aqui, ó. Então, vamos lá. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Nós vamos usar a gravidade 10, tá? Então, nós temos lá 20 é igual a m vezes 10. Então, 20 dividido por 10, passou dividindo, é igual a massa. Então, nós temos que a massa é igual a 2 kg. Ok? Então, a gente usou o peso para achar a massa. Agora, a gente coloca ele aqui, ó. Então, a força horizontal é igual a massa vezes a aceleração. Então, força horizontal é igual a 2 kg vezes meio metro por segundo ao quadrado. Então, a força horizontal que causa, né, a força aplicada nesse corpo que causa uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado, né? Qual que ela é? Então, você vai lá e multiplica. 2 vezes meio dá 1. 1 kg metro por segundo ao quadrado, Newton. Então, a resposta é 1 Newton, tá? Então, essa aqui é a resposta que nós queremos, tá bom? Vamos lá para o exercício 6. Tem exercício 6? Tem. Vamos aqui para o exercício 6. É o último da segunda lei de Newton, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele quer. Tá? Então, exercício 6. Vamos lá. Uma esfera tem peso de 5 newtons. Eu sou péssimo com esse negócio. Bom, minha letra já é feia, para desenhar eu sou horrível. Então, uma esfera
tem um peso aqui de 5 newtons, tá bom? Então vou ter que colocar aqui, ó. 5 newtons. Encontra em repouso sobre um plano horizontal, né? Porque se ele está em repouso, ele pode ter um monte de força aplicada, como ele pode não ter nenhuma ali, né? Força resultante. Lembrando que se ele está em repouso sobre a superfície, ele teoricamente ele tem uma força normal aqui que a superfície aplica sobre ele, soma das forças é igual a zero, né? Por isso que ele está em repouso, tá? Uma força resultante horizontal, o exercício parece ser parecido, né? Parece ser parecido, né? Uma força horizontal, vamos colocar aqui, ó, força horizontal de 2 newtons passa a agir sobre essa esfera, tá? Calcule a aceleração adquirida. Então agora ele quer a aceleração. Então agora, na verdade, ele só inverteu. Ele deu a força e pediu a aceleração. Só que ele não sabe o peso também. De onde que a gente vai tirar o peso? Daqui, ó. Então vamos lá tirar o peso. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. A gente tem que o peso vale 5. A massa a gente não sabe. E a gravidade é 10. Então a gente tem lá, ó, 5 dividido por 10 é igual a massa. 5 dividido por 10 é meio. 0,5 quilograma ou meio quilograma, né? Tá? E você corta aqui, dá para fazer, né? 1 dividido por 2, né? Que por 5 dá meio quilograma. Então agora a gente tem a massa. Então vamos lá. Força horizontal é igual a massa vezes a aceleração. Opa, não, aceleração normal, né? Aceleração horizontal, né? Então, olha lá. Bom, a força agora a gente sabe, 2. A massa a gente sabe, 0,5. Vezes a aceleração, que é o que está pedindo. Passa dividindo, fica 2 dividido ao meio. Muito cuidado, tá, gente? 2 dividido ao meio, né? Vai dar 4 partes, né? Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ele pediu outra coisa. Lá ele pediu a força, aqui ele deu a força, pediu a aceleração. Aí dá para você ir brincando, né? Pedindo as variáveis. Então, você usa o peso para calcular a massa. E através da massa você pode usar, então, para aplicar em para conhecer outra grandeza, né? Nesse caso que foi a aceleração, e no caso anterior foi a força, né? Resultante. Não é isso? Aqui a gente já vai para os exercícios, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. A gente já vai para os exercícios da terceira lei de Newton, não é isso? Bom, as aulas estão aí em cima, né? Mas lembrando que a terceira lei de Newton é a ação e reação, né? Então ele diz o que aqui? Então nós temos imagina que nós tenhamos um ímã, uma barrinha de ferro, os dois com a mesma massa, tá? Então o ímã faz uma força, né? Do ímã A no B, então força de A em B, e o ferro sente essa força de B em A, mas ele também faz uma força no ímã. Então você já viu você soltar aconteceu de você soltar numa mesa uma pecinha leve de ímã, né? Porque a gente fala leve para diminuir, né? Para a força ser maior que o atrito, né? Porque a gente sabe que na vida real existe o atrito entre a mesa e os materiais, por exemplo. Então, você coloca uma superfície, um ímã leve e uma barrinha de ferro. Se esse ímã tiver uma força suficiente, ele vai puxar o ferro, mas não vai ficar parado, ele também vai se mexer. Então, se a massa for igual, os dois vão ao encontro um do outro, né? Então, isso aí nesse caso, a gente fala que a força, né, as forças sempre atuam em pares e em corpos diferentes. Então, a mesma força que o ímã faz no ferro, o ferro faz no ímã. Logicamente, se a gente tiver um ímã bem grande, né, com uma massa bem grande, o ímã vai sentir a mesma força, só que essa força não vai ser capaz de movimentar o ímã. Então, quem se move é só a pecinha de ferro ou o pedacinho de ferro, tá bom? Então a gente tem que ter proporção, né? A ação, né? Então a ação, né? Toda ação, temos uma reação igual, né? Mesmo módulo, mesma direção, só que em sentidos opostos, né? Então, e a força também, né? Nunca atua no mesmo corpo. Então,
A força do ímã atua na barra de ferro e a força do ferro atua no imãzinho, na barrinha de ímã, tá bom? Então sempre o sentido é oposto, a direção é a mesma. Lembrando que força tem três grandezas, ou as grandezas vetoriais, que são compostos de módulo, que é o seu valor, a direção e o sentido, tá? Então nas aulinhas que tem gravada fala sobre isso, e aqui a gente vai falar, né, um pouquinho sobre os exercícios, tá bom? Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Tem que as forças então importantes. As forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, não podendo se equilibrar mutuamente. As forças sempre aparecem em pares, isto é, não existe ação sem a reação, né, correspondente à reação. As situações do trado, bom, tem situação aqui que é do barco, né? Então você tem a velocidade, tem a força lá. Então o barco faz uma força na água, a água faz uma força no barco, e você então, né, vai obtendo uma aceleração, não é isso? Então, a pessoa andando, né, ele faz uma força no chão e a força de atrito faz uma força na pessoa, tá? Temos também a força de tração. Então você tem uma corda, você puxa, né? Então aqui seria a pessoa faz uma força de tração para cá e a corda faz uma força, né, na pessoa que está puxando, na mesma direção, na mesma intensidade, né, o mesmo valor, mesmo módulo, só que em sentido oposto, tá? Por que a parede não se mexe? Porque ela está fixa, né? A força não é suficiente. Se tiver uma força bem forte, você quebra a parede, né? Outra maneira de você ver isso também é você pode fazer em casa, é a brincadeira. Mas você pode chutar, por exemplo, chuta uma parede aí com toda a sua força, né? Você vai chutar a parede. Se a parede for bem construída, ela não vai se mexer, né? Mas se você quiser colocar alguma coisa frágil ali só para ver se bateu mesmo, você vai ver que vai ver uma deformaçãozinha. Porém, né? Você vai sentir a parede fazendo uma força no seu pé. Dependendo da força que você fazer, você vai receber uma força igual. Já vi gente quebrando o pé aí, nervosinho, chutando parede, tá? Então essas são as ideias, tá bom? Então, aí você tem as aplicações da lei de Newton, né? Então você observa, você tem dois blocos aqui. A gente não está falando sobre atrito, né? Mas existiria uma força de atrito, né? Aqui a gente não está falando, né, dessa força de atrito. Mas falando só sobre as forças que atuam desprendendo força de atrito, a gente tem o quê? Né? A gente tem dois blocos, né? Então, imagine que esse aqui fosse o 1 e esse aqui o 2. Então, o bloco, né, e uma cordinha, né? Então, essa cordinha sente uma tração. Ao longo dessa corda, se ela for inextensível, né, que ela não for um elástico, e ela aguentar a força é a mesma, né? Se propaga ao longo dessa cordinha. Então o bloco 2 aqui, então vamos colocar aqui bloco 2 e aqui o bloco 1, né? O bloco 1 faz uma força na cordinha, essa força então cria uma tração 1 aqui. Essa força de tração é justamente a força peso aqui embaixo, ó. Tá? Então dá pra gente ir brincando com essas forças aqui, é justamente a força peso. Então a tração aqui é o peso. Só que esse bloco aqui também faz uma força para cima aqui, ó. Tá? Então ele também faz uma força aqui para cima. Tá? Que é a força do bloco 2 em 1. Se não tiver atrito, esse cara aqui vai deslizar. Ou se o atrito for menor que a força T1, esse cara aqui vai deslizar, né? Ok? Lembrando que esse bloco tem uma massa, né? E ele vai descer com uma aceleração aqui menor que da gravidade, né? Porque se eu cortar a cordinha, esse bloco aqui 1 cai com a aceleração da gravidade, não é isso? Agora ele vai cair mais devagar um pouco, porque ele tem que usar um pouquinho do peso para, né, fazer esse corpo aqui se movimentar. Então a gente tem uma força contrária ali, uma desaceleração, né? Então a gente tem que fazer aquela questão do descontar a força necessária para puxar o bloco 2, tá bom? Mas isso aqui é só uma conversa, né? E a gente tem os exemplos aqui, né? Então aqui, ó, uma partícula de massa 2 kg sofre a ação de uma força F
né? Então olha só que interessante, a gente tem aqui a massa, a gente tem aqui a massa, a gente tem uma força F, que a gente não sabe, né? Mas sabe que essa partícula aqui sofre a ação de uma força. De intensidade, tá aqui a força. Intensidade é 10 newtons. Qual o módulo da aceleração adquirida pelo bloco? A gente já fez isso aqui, né? Então nós temos aqui força, né? Módulo da força é a força, né? No caso só temos uma força aqui atuando, né? É massa vezes aceleração, ok? Então nós temos aqui a força é 10, a massa é 2, né? Passa dividindo, dá 5 metros por segundo, tá bom? Então olha só, essa aqui é apenas a aplicação da segunda lei de Newton, na verdade. Temos também aqui mais um exercício, mais um exemplo. O bloco da figura a seguir está apoiado em um plano horizontal sem atrito. Então observe que ele está desprezando o atrito aqui. Que se nós tivéssemos o atrito, gente, eu vou adiantando, o atrito ele é aqui na superfície, ó, ele é sempre contrário ao movimento. Então se você puxa ele para a direita, o atrito é para a esquerda, não é assim? Sempre que você faz uma força, o atrito atrapalha, né? Agora se você puxar ele para a esquerda, o atrito ia estar para a direita, ok? Bom, sem atrito e submetidas a forças F1, tá aqui, ó, F1 e F2. Observem que elas estão apontando no mesmo sentido, na mesma direção, né? Aqui a gente não está dado o valor dessas forças, mas se tivesse o valor a gente teria que somar, não é isso? Sabendo, ó, já está dando aqui, ó. Aí sabendo que a massa é 5 kg, a força 1 é 12 e a força 2 é 8, determine o valor da aceleração imposta ao bloco. Né? Então o cara, o que ele faz aqui? Ele vai colocar, ó, nós temos a força 1, a força 2 na horizontal, né? Então na horizontal a gente já sabe que a soma das forças, a força resultante é a soma das forças 1 e 2, né? Só que na vertical ele se mexe? Não se mexe, né? Na vertical o corpo está parado, ele não se mexe, ele está apoiado numa superfície. Então ele tem uma força-peso, né? Feito pelo planeta, né? E como ele não se mexe, para um corpo ficar em repouso, a soma das forças naquela direção tem que ser zero. Então na vertical tem uma força normal, então ele aplica uma força-peso na superfície, né? E a superfície aplica uma força normal no corpo. Então observe que a força-peso atua, né? Vai estar sobre a superfície, apoiada na superfície, e para ele não afundar, a superfície tem que ser forte o suficiente e fazer uma força contrária, que é a normal. Tá bom? Bom, e aí, na direção vertical não há aceleração. Olha só como as forças se equilibram. Primeira lei de Newton. Pois peso e normal equilibram-se. Beleza? Então, se equilibra, ou o corpo tende a ficar parado, que é o nosso caso, ou em velocidade constante se movimentando em linha reta, que não é o caso aqui, que é a primeira lei de Newton. Na direção horizontal nós temos o quê? A F1 e a F2, tá aqui, ó. E a gente viu que, como são vetores, atuam na mesma direção e mesmo sentido, a gente vai somar. Se fosse sentidos opostos, nós iríamos subtrair, né? Então, nesse caso aqui, força é igual a massa vezes aceleração. A resultante é a soma das forças. Então, a força resultante é F1 mais F2, que vai dar, né, 20. A aceleração, a massa é 5, a aceleração não sei. Né? Então, dá 5A aqui. O 5 passa dividindo, nós temos uma aceleração de 4 metros por segundo. Então, essa aceleração é na horizontal. Né? Na vertical não temos movimento, porque as forças se equilibraram. Né? Okay? Observação. P e N, peso e normal, não constituem um par de ação e reação, pois são aplicados no mesmo corpo e se equilibram. Tá? Então, nesse caso, no vídeo de explicação aqui em cima, na videoaula, tem uma explicação, né, sobre isso, né? Então o peso, né, ele atua, ele é proveniente da ação da Terra, né,
a ação do planeta no corpo, e a normal é proveniente da superfície de apoio, tá bom? Então elas se equilibram porque são corpos diferentes, né, que atuam ali. Vamos para o exercício agora. Tá? Temos aqui quantos exercícios? Bom, essa parte aqui não vamos entrar, vamos só até o exercício 5, tá? Então vamos lá, vamos puxar o nosso exercício aqui. Aqui vamos trazer ele para uma nova página. Vamos levar ele aqui em cima e vamos conversar sobre ele. Então, quando um carro faz uma curva, os passageiros tendem a cair para o lado oposto ao da curva. Que lei da física explica esse fato? Justifique. Isso aqui tá parecendo a primeira lei de Newton. Será que eu... Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se ele não voltou. Não, tá certo. Então isso aqui é o exercício sobre a primeira lei de Newton, né? Eu nem precisava ter puxado aqui. Então, quando o carro faz a curva, né? Então, o corpo tende a ficar na velocidade do carro em linha reta, né? Então, tem também no vídeo a explicação aí. Então, nós temos aqui, nós podemos aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui, tem a aplicação forma, né? Então, vamos trazer aqui nós temos aqui, imagina, nós temos um carro, tá bom? E você está dentro desse carro aqui. Eu vou desenhar você como uma bolinha, tá? Então você está aqui dentro do carro, sua cabecinha, tá? Então você e o carro estão em linha reta aqui, ó, com a velocidade, tá? Vocês estão nessa trajetória, tá bom? Então vocês estão nessa trajetória aqui, em linha reta, e movimento retilíneo uniforme. Vocês estão ali, você e o carro estão na mesma velocidade, tá bom? Ok? Se o carro fizer a curva, se o carro fizer uma curva aqui, ó, se o carro aqui fizer uma curva, tá? Se o carro fizer uma curva, agora ele adotou uma outra trajetória. Então, houve força, né? Então ele teve que usar frenagem, motor. Quem está dirigindo, sente um peso no volante, que é a força que vai fazer o corpo mudar de trajetória, né? Então agora o corpo, o móvel, tá nessa trajetória aqui, ó, tá? Ou que é o nosso automóvel ali, tá? Só que você que estava aqui, você vai sentir, ó, olha a sua trajetória, qual que era? A sua trajetória era uma trajetória, né, em linha reta, tá bom? Você vai tender, que é horrível desenhar isso aqui, a continuar nessa trajetória. Então você é lançado para a lateral do móvel. Então, quando você se vê, você sente uma força que te empurra para a lateral do móvel, tá bom? Então isso aí é a lei da inércia. Você tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Você tende a ficar nessa linha vermelha aqui, ó. Tá? Por isso que você é jogado, ou sente a impressão que é jogado para um lado. Na verdade, que foi o móvel que mudou de trajetória devido a uma força. Para você continuar na trajetória do móvel, você tem que fazer uma força também com o braço, segurar, ou o cinto de segurança, para que você continue e mude a sua trajetória e continue na trajetória do automóvel, tá? Então essa aqui é a primeira lei de Newton, a lei de inércia, né? Então o corpo tende a se manter em linha reta, né? Movimento com velocidade constante em linha reta. No entanto, o móvel mudou sua trajetória, tá? Bom, vamos para o exercício 2. Agora temos um menino aqui. Vamos lá. Vamos ver o que esse maluquinho está fazendo. Daí, imagine, ó, temos um molequinho aqui com patins e uma parede, tá? Imagine que você está de patins junto à parede.
Como você faz para se movimentar? Né? Então aqui também é teórico, né? Para se movimentar, o que o menino faz ali? Ele empurra a parede. Então, o que o menino faz? O menino empurra a parede. Então a gente vem aqui, vamos pensar aqui numa parede, né? Então, vamos puxar o menino aqui mesmo. Então o menino faz uma força aqui na parede. Opa! Né? O menino faz uma força aqui na parede, ó. Tá bom? E a parede faz uma força no menino. Ok? E aí, como a parede está fixa, essa força não é suficiente para quebrar a parede, né? Porém, o menino não está fixo, porque ele está com patins, então ele se movimenta para o outro lado. Isso aí é ação e reação, que é a letra B. Então você empurraria a parede, né? E a parede exerceria a mesma força, né? Em você, tá? Ou no menino. E qual a lei da física você está aplicando? A terceira lei de Newton, lei da ação e reação, ok? Vamos para o próximo. No exercício 3. Gente, a primeira e a terceira lei, elas são teóricas, né? Você tem que entendê-las para aplicá-las. A segunda lei é a que tem os cálculozinhos para você poder, através da força resultante que atua no corpo, interpretar, né, a dinâmica do movimento. Por exemplo, se a somatória das forças que atuam no corpo é zero, né? Você tem o corpo parado, ou em movimento retilíneo uniforme, né? Movimento com velocidade constante. Primeira lei de Newton. Se a força na vertical, resultante na vertical é zero, mas na horizontal não é zero, você tem um movimento na horizontal. Ou vice-versa, se a horizontal for zero e na vertical não for, você pode ter um movimento na vertical, tá? Então, todas essas... a primeira e a terceira lei complementa, né, a segunda lei ali, que é uma aplicação. Bom, vamos lá. Um corpo de massa 20 kg tem uma aceleração de 5 metros por segundo. Qual a força resultante que atua sobre esse corpo? Vocês viram? Aí já é um catadão, né? Então a força resultante é a força total. Se ele tem 20 kg, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Massa. 20 kg. Ele possui uma aceleração de 5 metros por segundo. Parece que é mais do mesmo. Qual que é a força resultante? Força resultante é a força que causa essa aceleração aqui, não é isso? Se a soma das forças, né, for igual a zero, não temos aceleração de jeito nenhum. O corpo pode estar parado ou com velocidade constante. Por quê? Qual a função da aceleração? Mudar a velocidade do corpo, ou aumentar ou diminuir. O corpo pode estar se movimentando com a mesma velocidade sempre, e aí a gente pode falar que o corpo está sem aceleração, tá bom? Então força é igual a massa vezes aceleração. Então força resultante é igual a 20 kg vezes 5 metros por segundo ao quadrado. Força resultante, então, em cima desse corpo, 2 vezes 5, 10, vai dar 100 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, na verdade, me dá uma força... me dá uma força resultante de 100 newton. Então é simples, né, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Vamos pro próximo aqui. Exercício 4. Tá, exercício 4. Tá? Qual a massa de um corpo que, sob a ação de uma força resultante de 40 N, adquire uma aceleração de 4 metros por segundo? Aqui o que ele está pedindo? A massa, não é isso? Opa, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então nós temos aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, máscara de preto. Então a massa, eu não sei. A força resultante é igual a 40 newtons, né? E a aceleração desse corpo, 4 metros por segundo ao quadrado.
é isso que eu tenho. É sempre bom retirar os dados, né? Facilita bastante. A gente então tem que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vou até colocar as unidades aqui agora. 40 quilograma vezes metro por segundo. Isso que é Newton, né? Então não precisaria colocar também, mas estou colocando aqui só para a gente brincar, que é importante a gente saber trabalhar com as unidades. Tá? A massa, eu não sei, vezes a aceleração, que é quantos? 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, observe que esse cara aqui está multiplicando a massa, então ele passa dividindo aqui, ó. Então fica assim, 40 quilograma vezes metro por segundo, por segundo ao quadrado, dividido por 4 metros por segundo ao quadrado, é igual a massa. Né? Massa, então, é esse resultado aqui. Né? Vamos para mim aqui, ó. Olha só que legal. Corta aqui, corta aqui. 40 dividido por 4 é 10 quilogramas. Feito. Né? Tranquilo, né? Vamos lá para o exercício 5. No exercício 5 são A, B e C, né? Vamos lá, vamos recortar ele aqui, ó. O exercício 5, tá? Então, nas situações esquematizadas abaixo, determine a aceleração adquirida pelo corpo. Ó. Então, na letra A só temos uma força, né? Então, na letra A, força resultante é igual a 25 newtons. Eu vou... Massa igual a 5 quilogramas e todos os exercícios me pedem aceleração. Então, aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Vou subir um pouquinho aqui. Então, ele quer aceleração, não é isso? Então, a aceleração é a força resultante dividido pela massa, porque é só passar dividindo aqui, ó. Então, a aceleração vai ser igual a 25 dividido por 5. Tá? Então, nós temos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né? 25 dividido por 5 vai dar isso aqui, tá? Vamos para a letra B. Né? Você vê que é praticamente tudo igual, mas aqui tem uma coisinha, né? Porque agora a gente tem mais forças. Então, primeiro a gente tem que achar a força resultante. Ó. A força resultante vai ser... Eu gosto sempre de pegar a maior aqui. Então, a maior é a 1. Eu já sei, olhando aqui para o esquema, eu sei que o resultante ele vai ser o quê? A resultante vai apontar para essa direção aqui, ó. No meu caso aqui para a direita, né? Para vocês aí que estão assistindo, eu acho que mostra para a esquerda, né? Mas no meu caso aqui, olhando para a tela para a direita. Então, por quê? Ele é maior, né? Pensa no cabo de guerra. Então, aqui, se elas são concorrentes, a gente tem que fazer uma subtração. Então, aqui, ó, será 25 newtons menos 15 newtons. Então, nós temos aqui que a força resultante é igual a 10 newtons. Né? A massa é 5 quilogramas, então a gente faz a mesma coisa. A aceleração é igual a força resultante dividido pela massa, igual fizemos aqui do outro lado. Então, a aceleração vai ser igual a 10 newtons dividido por 5 quilograma. A gente sabe que isso aqui é metro por segundo, quilograma metro por segundo. Vai sobrar só metro por segundo. Então, a aceleração aqui vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos para a letra C agora. Tá? Letra C, mais uma vez. Força resultante. Olha só que interessante aqui, ó. Nós temos forças aqui agora que formam um ângulo de 90 graus. Então, o que nós temos aqui?
aqui nós temos uma situação mais interessante que eu comentei lá atrás. Lembrando que eu deixar o vidinho aqui para quem quiser calcular vários tipos, né, de vetores. Então aqui nós temos o que, ó? Se você for ver, nós temos uma força nós temos uma força que atua na horizontal, que é a força 2 aqui, né? Que é F2, tá? E temos aqui uma força 1, que atua na vertical, F1. Qual que seria a resultante? A resultante seria a que pega do primeiro pezinho e junta na cabecinha lá, ó. Então, essa aqui seria a força resultante, tá bom? Então, essa aqui é a força que nós vamos calcular, ó. É a força que nós vamos calcular primeiro, né? Então, aqui nós temos que aplicar Pitágoras, porque nós temos um ângulo aqui de 90 graus, né? A soma dos catetos é igual a hipotenusa, que no nosso caso é a força resultante. Então, vamos lá. Então, força resultante vai ser igual ao quadrado, força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado, ele vai ser 20 vezes 20, 400, mais 15 vezes 15, vai dar quanto? Nem sei, vamos bater aqui. Então, 20 vezes 20, 400, 15 vezes 15, 225. Então, aqui, ó. Então, o que nós temos, na verdade? Então, a força resultante é igual a raiz dessa soma aqui, que é 625. Então, a força resultante é igual. Quando você bate a raiz de 625, acho que é 25, tá? Então, raiz de 625, aí, 25. Tá? Então, essa aqui é a força resultante que age no corpo. Terminamos o exercício? Não terminamos, porque ele pediu para a gente calcular a aceleração. Então, temos a atuação dessas duas forças no corpo, tá? Esse corpo tende a se movimentar nessa direção e nesse sentido, ó, né? Que é, lembra-se aqui que a gente tem a soma aqui dessas duas, né? Igual a gente fez aqui, ó, pode ver, ó, né? Então a gente sabe a direção, mais ou menos, esse sentido que ela tende a se movimentar. A gente sabe que essas forças, né, a soma delas é 25, aqui a gente não é só somar 20 com 15. Aqui nós temos que fazer soma vetorial, porque aqui são grandezas vetoriais, a gente depende de modo, direção e sentido, tá bom? E a gente precisa terminar o exercício, né, que é achar a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, então, o que é? Força resultante, essa massa está multiplicando, ela passa para cá dividindo, ó. Então, a aceleração vai ser igual a quem? A 25, que a gente achou aqui embaixo, ó, dividido por 5 quilogramas. Então, a aceleração no C vai ser 5 metros por segundo ao quadrado também. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente tem que... São as 3 leis de Newton. Eu não vou entrar na aplicação de lei de Newton, isso aí poderia ficar para um outro momento. Quem tiver curiosidade pode vir me procurar também. Mas o básico das leis de Newton são essas, tá joia? Não esqueça de assistir os vídeos, as videoaulas e também a parte de vetores que eu vou deixar aqui em cima, ok? Chamar a atenção de vocês também aqui, ó. Então, nós não vamos fazer essa parte das aplicações de lei de Newton aqui, né? Nesse vídeo. Mas chamar a atenção aqui das leituras, né? Você é capaz de imaginar como seria viver sem peso, né? Então, é legal essa leitura, né? Essa parte do peso, tal, a parte da, né? Como que elas interferem, como interfere aqui
né, na parte das águas, oceanos, né, a questão das marés, né, então é bem interessante isso. Outra coisa também importante é o atrito, né, o atrito pode ser bom ou ruim, por exemplo, o atrito no motor, ele é extremamente ruim, ele estraga, então a gente usa lubrificante para diminuir o atrito, mas também ele pode ser bom, né, assim que a gente se movimenta de um lugar para o outro, através do atrito da sola do nosso sapato com o solo, né, então é bem interessante, né, então técnicas como diminuir o atrito, né, lubrificantes, etc, tá bom? Ok? Abraço, galera, é isso aí.